Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Sampaoli se despede do Galo e o nome de Renato Gaúcho ganha força. O que falta para definir o novo técnico? Quem será? Quais os próximos passos? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Agora é oficial, Jorge Sampaoli se despediu em uma carta do Atlético Mineiro, vai realmente treinar o Olympique de Marselha da França e não vai comandar mais o Atlético Mineiro depois do fim dessa temporada, do fim do Campeonato Brasileiro. O Sampaoli, que tinha essa proposta do clube francês, mesmo com um contrato até dezembro de 2021, resolveu por rescindir o seu contrato com o Galo. E com isso, o clube mineiro tem direito aos 4 milhões de reais da multa rescisória. Porém, o Galo também precisa pagar uma premiação ao Sampaoli por ter classificado o Atlético na fase de grupos da Libertadores. Depois da vitória sobre o Sport, o empate do Fluminense com o Santos, o Galo conseguiu matematicamente a sua vaga garantida na fase de grupos, mas ainda pode até garantir o terceiro lugar ou pode perder dependendo do resultado do São Paulo contra o Flamengo. O fato é que hoje o Galo está em terceiro lugar e garantido na fase de grupos. Isso dá uma premiação que o Galo vai acertar aí com o Sampaoli dentro da multa rescisória e tudo mais. É um trabalho que deixou a desejar porque o Atlético investiu muito e só tinha o Campeonato Brasileiro para disputar. Quando o Sampaoli chega, o Dudamel já tinha caído de todas as outras competições que o Galo estava disputando e por isso só com o Campeonato Brasileiro, descansando mais do que as outras equipes, como por exemplo o Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que tinham outras competições, o Atlético não. O Atlético pôde focar apenas no Campeonato Brasileiro e era um campeonato que se mostrou disponível em vários momentos, aliás, até o final, né? E o Atlético perdeu pontos fundamentais que não poderia, fora que o estilo de jogo foi muito contestado. A gente sabe a capacidade do Sampaoli, a forma de montar suas equipes, o jeito de se entregar que ele tem. Ele é um cara muito envolvido, enérgico, por vezes passa do ponto inclusive, cobra muito dos jogadores, gosta da posse de bola, gosta de atacar, mas se mostrou esse esquema em vários momentos vulnerável defensivamente, mesmo quando ele atuava com 3 zagueiros. Avançava muito as suas linhas, e acabava exposto. E por isso o Galo não foi tão consistente como deveria pelo elenco que montou. Apesar disso, é fato que, bom, ele conquistou o Campeonato Mineiro, e o Atlético chega na fase de grupos da Libertadores e de certa forma, esse trabalho do Sampaoli ele se torna embrionário para uma sequência, para um projeto que o Galo tem de seguir protagonista nos próximos anos. E essa classificação, embora o título não tenha vindo, essa classificação para a Libertadores se torna fundamental, porque faz parte desse projeto, O Galo entrar na fase de grupos para disputar efetivamente a Libertadores, elenco vai ter para isso. Agora, e o treinador? Bom, surgiu uma especulação de que o Galo estava mirando em Guto Ferreira, técnico do Ceará, que inclusive renovou seu contrato recentemente até o fim da temporada de 2021. E o Galo, inclusive, chegou a vir a público negando que tivesse qualquer interesse no Guto. O Guto é um técnico empregado, não que isso fosse ser problema, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Mas nesse momento o Galo descartou qualquer possibilidade de contratar o Guto. Eu também estranhei essa notícia, não desmerecendo a informação dada pelos colegas, mas porque o Atlético, pelo investimento que faz, e muito menos desrespeitando o trabalho do Guto, que é muito bom no Ceará, no Vozão, mas eu imagino que o Atlético vá mirar num técnico de um patamar mais elevado. O Guto Ferreira, de novo, está fazendo um brilhante trabalho no Vozão, classificando o time para a Sul-Americana, quase beliscou uma Libertadores, foi campeão da Copa do Nordeste invicto, ou seja, tá fazendo um trabalho muito consistente, aliás, e não só com resultados, o desempenho do Ceará está muito bom. Agora, o Atlético, pelo elenco que montou, de novo, vai procurar um técnico de uma primeira estatura no futebol brasileiro. E aí, claro, que o nome do Renato Gaúcho ele não é de hoje, ele vem de um tempo, quando houve já uma sondagem inicial, e agora o que acontece nesse momento, vou explicar para vocês. O Rodrigo Caetano, que saiu do Internacional para assumir o Atlético Mineiro, a diretoria executiva de futebol,
é um cara que tem muitas relações com o Renato. O Rodrigo Caetano já trabalhou no Grêmio, aliás, foi jogador do Grêmio, parou muito cedo a carreira por lesões e tudo mais, começou a trabalhar como diretor executivo no próprio Grêmio. E os dois trabalharam juntos na primeira passagem do Grêmio, do Renato no Grêmio, lá em 2010. Eles têm uma relação muito próxima e o Caetano, perguntado por várias pessoas próximas a mim, colegas jornalistas, sobre o Renato, ele negou vários nomes especulados para comandar o Atlético. O Renato ele não nega, ele deixa em aberto. Por quê? Porque a situação do Renato ainda está indefinida. Desconfie de quem está dizendo que o Renato já está fora do Grêmio ou de que ele vai renovar. Isso realmente ainda não aconteceu. E é por isso que o Galo não consegue avançar nesse processo. Já há uma sondagem, já há uma consulta, já há um projeto estabelecido para oferecer ao Renato, mas isso não será decidido, esse martelo não será batido antes das finais da Copa do Brasil, que vão acontecer agora, nos 2 próximos domingos. E a partir daí, sim, o Renato vai decidir a sua vida no Grêmio e o Atlético vai monitorar essa situação muito de perto, quase que praticamente ao mesmo tempo, concomitantemente, do tipo, fala lá com eles, eu tenho isso aqui para te oferecer, mas se você ficar lá me avisa, porque senão eu vou procurar outro treinador e tudo mais, porque o Atlético quer o Renato Gaúcho. Agora, se você me perguntar, e o Renato quer treinar o Atlético? Não dá para saber. Eu tenho notado, e aí vou dar para vocês o feeling de busca por conhecimento, informações adjacentes, né, para a gente tentar montar esse cenário do que pode acontecer. Eu sinto um desgaste do Renato com o Romildo, com pessoas do clube, isso no Grêmio, que nos indica que o Renato possa realmente estar encerrando o ciclo. Pela primeira vez foi falado sobre isso muito abertamente, de uma forma mais concreta, de que o Renato possa se despedir ao final da temporada, vencendo ou não a Copa do Brasil. As entrevistas do Renato, que anteriores a essas últimas, estavam muito, digamos, nervosas, amargas, né? Contra a arbitragem, contra o rival, contra a imprensa, contra a federação, CBF, enfim, o Renato estava muito conflituoso nas entrevistas. Ele baixou o tom nos últimos jogos, baixou aquele tom um pouco elevado, né? Que às vezes ele tinha, e antipático muitas vezes, para um tom mais assim, me pareceu mais, e aí é uma sensação muito minha, tá? Um tom demissionário, um tom de quem não vai ficar. Mas o problema todo é o seguinte, não é problema, né? A questão toda é o seguinte. O Romildo Bolzan Júnior e o Renato Gaúcho, eles têm uma relação muito diferenciada do futebol brasileiro entre dirigente e técnico. Quando o Romildo renova com o Renato, na segunda proposta que o Flamengo faz ao Renato, isso em 2018, ou seja, ele já tinha vencido a Libertadores, ele vence acho que uma Recopa Gaúcha e tá para começar a temporada de 2018, era um jogo, na véspera de um jogo contra o Brasil de Pelotas, os dois sentam e o Renato ganha um reajuste, ganha uma valorização, ele diz não ao Flamengo pela segunda vez, e aí, não, isso é 2019, Aí o Flamengo contrata o Abel Braga e posteriormente o Jorge Jesus, olha que coisa. Mas no início de 2019 houve essa segunda tentativa do Flamengo pelo Renato Gaúcho, que diz não, recebe um aumento e os dois estabelecem uma espécie de pacto. Vamos até o final dessa gestão. O Romildo tem mais 2 anos de gestão, né? Ele fica até o fim de 2022. Eu não sei se o Renato vai permanecer até o fim da gestão do Romildo, mas eu não duvidaria se isso acontecesse. Porque a relação dos dois é diferenciada nesse aspecto. Tanto que eu sempre disse para vocês, não é resultado que mantém ou tira o Renato do Grêmio. O Renato tem uma condição no Grêmio muito diferente dos outros técnicos. Tanto que ele pode sair sendo campeão da Copa do Brasil. Porque os dois entenderiam de que o Renato não consegue mais tirar muita coisa desse grupo e que é hora de seguir em frente e a topar outro desafio. Se ele perder a Copa do Brasil, não é isso que vai determinar. O que vai determinar é o Renato chegar à conclusão de que realmente... O Renato tomou 5-0 para o Flamengo, 4-1 para o Santos em mata-mata de Libertadores e a imagem dele não foi arranhada dentro do clube, internamente. O que pode estar havendo, por conta de algumas escolhas do Renato, que o Romildo não gostou, e teve o fator Thiago Neves, por exemplo, que foi indicação do Renato, Renato escala...
para ele cumprir uma meta e ter o contrato renovado com uma valorização. O Romildo vai lá e rescinde o contrato antes para dizer quem manda. Teve algumas trocas de farpas veladas, de quedas de braço em que o Romildo precisou tomar a frente. Um desgaste natural de quem está mais de 4 anos à frente do clube. Então todas essas questões que vão somando, vão chegando ao final para que os dois conversem e definam. A partir daqui nós vamos juntos. Não, a partir daqui nós não vamos mais, vai cada um para o seu lado. Isso só vai acontecer depois do domingo, no dia 7 de março, quando os dois vão conversar. O Galo está esperando isso acontecer com um projeto bem estabelecido, de um elenco muito valioso, que o Renato sempre cobrou, né, do Grêmio, embora o Grêmio tenha investido bem nos últimos anos, mas o Renato sempre falou que não tem um time de 200 milhões e tudo mais, agora pode ter. Agora pode ter, e com uma arena nova que vai ser inaugurada no final do ano que vem, toda essa estrutura dada ao Renato certamente vai seduzi-lo para que ele continue sendo vitorioso aqui no futebol brasileiro. Então há uma tendência muito forte de que isso aconteça realmente. Do Renato vai treinar o Atlético, só que algumas pontas precisam ser fechadas. Primeiro o Renato precisa decidir a vida dele com o Grêmio e o Galo esperar isso acontecer nos próximos dias. Por enquanto vai começar o Campeonato Mineiro aí com reservas e comissão técnica interina para tentar esperar por um técnico de primeira linha. Não podendo contratar o Renato, aí sim o Galo vai no mercado em busca de outro profissional. Mas a grande escolha, a grande aposta do Atlético Mineiro para esses próximos 2 anos pelo menos, pode ser até que seja um contrato maior, mas inicialmente seria um contrato de 2 temporadas, seja Renato Gaúcho. Mas aí a gente tem que esperar o final da Copa do Brasil. Façam suas apostas. O que vocês acham que vai acontecer? O Renato sai do Grêmio? Palpite. Eu acho que sai. Eu acho que dessa vez ele sai. Mas, como eu disse, duvidem ou desconfiem de quem está cravando nesse momento que o Renato sai ou que o Renato renova. Não tem como saber. A gente tem que esperar. São indícios que me levam a crer que o Renato realmente está de saída e aí o Galo me parece uma melhor opção para ele, assim como para o Atlético também será uma grande opção. É um técnico vencedor, vitorioso, tá na primeira linha, à frente de vários técnicos aqui no futebol brasileiro e tem condições de fazer um ótimo trabalho. Pelo menos eu acho. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!